Livro Vivendo pela Fé, capítulo 7. A palavra que habita em nós. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria. Colossenses 3,16. Corretamente entendido, esse texto resolve o problema da vida cristã. Então, vamos dedicar algum tempo para ver tudo o que está envolvido nessa passagem acerca da nossa vida espiritual. Não se pode duvidar de que há poder na Palavra de Deus, um poder muito acima do que o de qualquer outro livro. O Senhor, por meio do profeta Jeremias, repreende os falsos profetas que falam suas próprias palavras em vez das palavras de Deus e diz: "Que tem a palha com o trigo?", diz o Senhor. "Porventura a minha palavra não é como o fogo?", diz o Senhor, "e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo." Jeremias 23, 28, 29 e 30. A palavra escondida em seu coração lhe protege contra o pecado. "Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti." Salmos 119, 11. E sobre os justos, lemos que a razão pela qual nenhum dos seus passos vacila é que a lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. Salmos 37, 31. Davi também diz: "Pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor." Salmos 17, 4. A palavra do Senhor é a semente pela qual você nasce de novo. O apóstolo Pedro diz: "Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre." 1 de Pedro 1, 22 e 23. Quando estamos em Cristo, nascemos de novo pelo Espírito e a palavra de Deus é a semente da qual nos tornamos uma nova criatura em Cristo. A palavra tem poder de dar vida. Ela é ativa, isto é, viva e poderosa. E o salmista ora para ser vivificado de acordo com a palavra. E então diz: "A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra." Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Salmos 119, 25 e 50. Jesus afirma isso de forma clara em João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Isso mostra que o poder do Espírito de Deus habita em sua palavra. Com o conhecimento de que a palavra de Deus é a semente pela qual você nasce para uma nova vida e que esconder a palavra em seu coração o guarda de pecar, pode-se facilmente entender 1 de João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e nele não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. Simples assim. Há na palavra uma energia divina capaz de transformar a mente e fazer de você uma nova criatura, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24. É claro que a palavra só pode fazer isso se a recebermos com uma fé simples, mas a palavra não perde nada de seu poder.
Ela continuará mantendo você como uma nova criatura. Se a sua alma, assim nascida de novo, reter essa sagrada e poderosa palavra pela qual você nasceu, essa palavra é tão poderosa para manter quanto é para criar. Jesus, nosso exemplo, nos deu uma ilustração disso. Quando tentado em todos os pontos pelo diabo, sua única resposta era: está escrito, seguida por um texto das Escrituras que correspondia exatamente à tentação sugerida pelo inimigo. Se deseja permanecer firme, você deve fazer a mesma coisa. Não há outro caminho. Aqui está um exemplo extraído das palavras de Davi. Pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Salmos 17:4. Ao falar da queda do acusador de nossos irmãos, a grande voz celestial diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. A palavra de seu testemunho é a palavra de Deus, na qual o salmista se deleitou. Eles venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus. Isso só acontece quando se tem a palavra de Deus habitando no coração. O Espírito é concedido para trazer a verdade à sua memória no momento da tentação. Mas se você não a memorizou, não será capaz de lembrá-la. Mas se escondeu a palavra no coração, o Espírito irá lembrá-lo quando for tentado. Ele trará à sua memória justamente a palavra que irá frustrar o tentador. Todo cristão pode testificar do poder da palavra no momento da tentação, quando inclinado a gloriar-se por algum feito real ou extraordinário. Que poderosa prevenção são as palavras! Por quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? 1 Coríntios 4:7. Ou quando pensamentos ásperos e amargos estão lutando dentro de você pelo controle, que poder para subjugar essas emoções turbulentas encontra-se nas palavras? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 13:4 e 5. Quando provocado, quase além da resistência, como a repreensão gentil, o servo do Senhor não deve encolerizar-se. Antes, seja gentil com todos os homens. Ajuda você a manter-se calmo. Acrescenta isso as grandes e preciosas promessas que trazem vitória à sua alma quando você as toma pela fé. Milhares de cristãos amadurecidos podem testificar do poder milagroso que reside em algumas simples palavras das Escrituras. De onde vem o poder? A resposta é encontrada nas palavras de Cristo. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6,63. Que espírito é esse? O espírito de Cristo. Portanto, o poder do Espírito habita na palavra. Verdadeiramente, o próprio Cristo habita na palavra, pois Ele é a palavra. Você consegue entender o mistério da inspiração? Só se você puder entender o mistério da encarnação, pois ambos são iguais. O Verbo se fez carne. Não podemos entender como Cristo poderia ser a plenitude da divindade e ao mesmo tempo estar na forma de um servo, sujeito a todas as enfermidades da carne mortal. Tampouco podemos entender como a Bíblia pode ser escrita por mortais falíveis, exibindo as peculiaridades de cada um.
e ainda ser a pura e inalterada Palavra de Deus. Mas certamente é verdade que o poder que estava na Palavra encarnada é o poder que está na Palavra que os apóstolos e profetas escreveram para nós. Agora podemos começar a apreciar o poder que habita na Palavra. Pela Palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Salmos 33:6. Cristo, por quem os mundos foram feitos, os sustenta pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. O poder que reside nas palavras da inspiração é o poder capaz de trazer os mundos à existência e mantê-los em seus lugares designados. Certamente vale a pena dedicar algum tempo ao estudo e à meditação da palavra. Ao fazer isso, você traz o próprio Cristo ao coração. Em João 15, o Senhor exorta você a permanecer nele e a permitir que ele permaneça em você. E alguns versículos depois, ele fala de você permanecer nele e de sua palavra permanecer em você. João 15, 4 e 7. É por meio de sua palavra que Cristo habita no coração, pois Paulo diz que Cristo habitará no coração pela fé. Efésios 3:17. E a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Muitas pessoas desejam ardentemente que Cristo venha habitar em seus corações, mas pensam que a razão pela qual Ele não o faz é porque não são boas o suficiente e em vão esforçam-se tentando serem boas o bastante ao ponto de Ele dignar-se a entrar no coração delas. Esquecem-se de que Cristo entra em seus corações não porque estejam livres do pecado, mas para libertá-los dele. E possivelmente nunca perceberam que Cristo está na palavra e que se você fizer dela uma companhia constante e se render à sua influência, terão Cristo habitando no coração. Quando escondemos a palavra em nosso coração, ao meditarmos nela dia e noite e acreditarmos nela com a simples fé de uma criança, então teremos Cristo habitando em nosso coração pela fé e experimentaremos seu grande poder criador. Este pensamento não é encorajador? Quando você se achega a Deus em oração secreta e o Espírito traz à sua lembrança alguma promessa preciosa ou reprovação necessária, não é encorajador saber que ao aceitá-las, Cristo entra em seu coração com o mesmo poder que criou os mundos do nada? Isso não reveste a palavra de uma nova dignidade? Não é de admirar que Davi nunca se cansava de cantar. Que o pensamento de que Deus está em sua palavra seja um novo incentivo para que você ganhe forças para realizar a obra de Deus, dedicando mais tempo para se alimentar da fonte da força divina. Amém.